Graça e paz, meu nome é Aimee Novaes, eu sou membro da Igreja Batista do Bacaxiri e estou participando do programa Radical África, turma 11 da Junta de Missões Mundiais. Então eu quero explicar para vocês um pouco da minha trajetória de fé e sobre o meu chamado missionário. Eu nasci em um lar cristão, tive esse privilégio e quando bem pequena, com 5 anos de idade, eu aceitei a Jesus, mas o meu encontro real com Deus foi na minha adolescência, com 14 anos que eu senti Deus me chamando para missões. Mas desde pequena eu tive oportunidades de aprender sobre missões no meu lar, meus pais me ensinaram muito sobre Deus. E na cidade onde eu morava, em Presidente Epitácio, interior de São Paulo, minha mãe fazia a escolinha de sábado, que era uma escolinha que ia crianças da nossa rua, e aí a gente dava comida para essas crianças, ensinava sobre Jesus, contava histórias da Bíblia, ensinava versículos, cantava música com elas. E nessa escolinha que nasceu bastante a minha paixão por missões e a minha paixão ministerial por crianças, tanto que o meu chamado missionário específico é com crianças. Então esse começou aí na minha infância, mas na minha infância e adolescência eu participei das Mensageiras do Rei, também da organização Mensageiras do Rei, que lá também eu aprendi muito sobre missões. Lá a gente enviava carta para os missionários, lá a gente fazia evangelismo, aprendia sobre missões na Bíblia. E o meu chamado foi assim, foi num culto de missões. Lá eu senti que era missões por tempo integral. E desde aquela época eu fiz uma oração: Senhor, confirma no coração dos meus pais se é esse chamado que o Senhor tem para mim. E graças a Deus agora eu estou indo para o campo com a bênção deles, com o apoio deles, e foi a melhor coisa isso. Deus confirmou muito no coração deles. Desde que eu fui chamada e até um pouco antes, na Igreja Batista do Cabirotuba e agora na Igreja Batista do Bacaxiri, eu participei de várias viagens missionárias. Viagem missionária para o Vale do Jequitinhonha, viagem com a ONG Nação Brasil, viagem missionária com o Ministério Louvor e Ação na Igreja Batista do Cabirotuba, viagens missionárias com os adolescentes e com os jovens, viagens de carnaval. E essas viagens foram uma experiência muito rica para mim, uma experiência que Deus confirmou que é esse mesmo meu chamado. Então daí eu deixo essa dica para vocês que estão assistindo esse vídeo, para investir mesmo o tempo em missões. Você não precisa estar indo para o campo, para um país lá longe, você pode investir na sua igreja. E já faz 10 anos que eu recebi o meu chamado missionário e agora que eu estou indo, mas nesses 10 anos eu aprendi que o meu primeiro chamado é servir o próximo, como Jesus mandou. Então eu posso estar sendo eu fui bênção na minha empresa, eu fui bênção fazendo pedagogia. Então ore e pergunte: Senhor, como eu posso ser bênção, como eu posso ser usada na minha empresa, como que eu posso ser usado na minha família, porque a tua empresa, a tua família também é um campo missionário para você. E por que o Radical África? Sempre que eu fui chamada, eu via propaganda do Radical África na Igreja Batista do Cabirotuba, via propaganda do Radical África nessa igreja que eu estou hoje, do Bacaxiri, e sempre via muito interessada em conhecer mais, participar, até que um dia na Igreja Batista do Bacaxiri, nos jovens, veio um representante da junta e falou: nesse ano nós não vamos ter Radical África porque não temos voluntários. E isso tocou muito no meu coração. Eu fiquei muito sentida e: Senhor, por que não é agora que o Senhor quer me levar para o campo? Então ele falou: calma, Aimee, tudo ao seu tempo, e hoje eu estou indo no tempo certo, eu entendo perfeitamente isso. Mas foi assim que surgiu, e foi um grupo de jovens da minha igreja também para a África. Eu não pude estar indo, mas quando eles voltaram e mostraram os slides daquelas crianças que necessitavam tanto do amor de Deus, eu vi e falei: eu acho que Deus quer que eu vá para a África.
Aí depois eu pensei no que eu falei, por que a África? E hoje Deus concretiza isso no meu coração, o amor que eu tenho pela África, o amor que eu tenho por missões mesmo. E como que funciona o projeto Radical África? O projeto Radical África funciona com a duração de 4 anos. Um ano, aproximadamente um ano no Rio, 2 anos e meio na África e 6 meses no Brasil. Um ano, esse tempo no Rio, a gente vai estar em treinamento com militares, treinamento da aula de francês, que é o idioma que fala no país que a gente está indo, sobre as culturas desse país que a gente está indo. Então é um treinamento, é um processo seletivo ainda. E depois a gente vai para a África, Senegal, Dakar, o norte da África, e a gente vai estar aprendendo ainda sobre a cultura nesse tempo de Senegal, mas já praticando evangelismo. E depois a gente vai para algum país perto de Senegal. Lá a gente vai estar fazendo estratégica evangelística com as crianças, com as mulheres, estudo bíblico. Então vai ser essas estratégicas evangelísticas. Aí eu já percebo algumas dificuldades também, eu já estou ciente, né, que é a malária, né, a doença que mais pega lá, né, falaram que tem bastante escorpião também para as regiões que a gente vai, só que quando eu penso no processo seletivo, nessas dificuldades que eu vou enfrentar na África, eu penso nos milagres e nas portas que Deus abriu para eu chegar até aqui. Então é isso que me anima e eu estou bem feliz, contando os dias para chegar logo a esse projeto que eu sonho desde criança e está indo. E você pode estar indo comigo, né? Eu quero ler para vocês o versículo de Romanos 10, 14 e 15, que diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam as boas coisas. Então, Deus me chamou para ir para um país muito longe, mas os irmãos, quem vê esse vídeo pode estar indo comigo, pode responder ao desafio desse versículo, me adotando pela oração ou me adotando financeiramente. Tem um desafio financeiro a vencer pela Junta de Missões Mundiais, que é R$900 mensais no Rio de Janeiro e $1.500, por volta de $1.500 mensais na África. E vocês podem contribuir a partir de R$20 mensais ou como oferta única, conforme Deus tocar no seu coração. Você pode estar participando desse desafio comigo. Eu vou deixar meu e-mail para contato, caso você se interesse em conhecer mais sobre o meu chamado, sobre a minha vida, queira me adotar em oração ou me adotar financeiramente. É anr7644@gmail.com e eu vou deixar o telefone para contato 41 9810 1244. Então você pode estar ligando ou mandando um e-mail e eu terei um enorme prazer também em tirar as dúvidas, e você pode estar me ajudando. E como diz a ex-coordenadora do Radical, a Nalzira Nascimento, não vamos ficar de fora do que Deus está fazendo no mundo. Que Deus abençoe. Obrigada.